Contadores de histórias. Oferecimento Cines Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. Nosso convidado segue nessa sequência inicial, Anacleto Luiz Giovelli, 90 anos, ex-prefeito de Santa Rosa. Onde é que o senhor estava em 1957, quando Pedro Carpenedo, Virgílio Nardi, uma lista de acionistas, fundavam o frigorífico Prenda? Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia, meu companheiro filho Luiz Alberto, que me dá um costado para poder estar aqui, e um bom dia bem apertado a esses tantos que assistem a nossa Noroeste, porque vale a pena. Bem, 56 eu cheguei em cinquentenário, mais precisamente dia 19 de março, via rodoviária de Cruz Alta, interior da minha escola primária, onde estive 2 anos, vim de ônibus designado para ser o primeiro diretor e professor do novo grupo escolar rural, que depois recebeu o nome de Andréa Paris até hoje, que se passava de paroquial para o estado, e nada mais e nada menos, vindo de ônibus, professorzinho com uma linha embaixo do braço, chegando à estação rodoviária, um carro branco me esperava, de placa branca me esperava. Sabe quem era? Prefeito Carlos Denardim. E daí, ao me identificar, me conduziu a cinquentenário. Lá eu assisto, entre outras tantas coisas, no ano seguinte, 57, a fundação do frigorífico Prenda. Mas, Jairo e ouvintes, para falar do Prenda, precisa falar da sua origem, de uma pessoa sensacional que teve esta cabeça. Da onde é que saiu esta criatura? Uma família com vários filhos, portanto, família numerosa de agricultores. Um pouco antes de São Marcos, à esquerda, descendo, era Domingos Carpenedo, pai de Pedro Carpenedo. Mas o Pedro jovem, nessa trajetória lá no interior, caiu sobre um fogo e acidentou-se, queimou uma das mãos. Aí o pai, passado um tempo, depois de bem recuperado, olhando em casa para os filhos, teria dito o seguinte: os demais filhos podem ficar para o trabalho aqui braçal na colônia, mas tu, Pedro, em função desse problema físico, não dá para fazer isto, vamos trocar. E a partir daí fora conduzido para estudar em Passo Fundo, o jovem Pedro Carpenedo. Mas também, para poder estudar, era preciso arrumar um emprego, e foi arrumado justamente no frigorífico de Passo Fundo. Pedro Carpenedo, que já era inteligente de origem, lá vendo o que acontecia no frigorífico, onde é que vinham os animais para manter em funcionamento o frigorífico de lá. Eram todos origem da nossa região aqui. Então, sabe o que fez Pedro Carpenedo? Depois de se preparar, não sei bem quantos anos, volta a Santa Rosa em 57 e mobiliza quem? Ele precisa de dinheiro, ele é filho de um colono humilde aí de São Marcos. E dinheiro, ele logo se lembrou de uma outra liderança que Santa Rosa deve muito, Virgílio Nardi. E o chamou para sócio, mas ainda era pouco. Não bastava só Virgílio Nardi, mas ele tinha em mãos quem? Aqueles que chegavam de caminhão com os porcos lá em Passo Fundo eram quem? A maioria comerciantes da nossa região, aqui do extremo do Rio Grande do Sul. Quem eram eles? André Maruziak, Antônio Manjabosco de Tunas, os irmãos da Láqua de Cinquentenário, Montini de Porto Lucena, Schwertz aqui de Cruzeiro, que transportava os suínos, e mais quem? Antônio Scalco e algum outro que tinha por aqui. Então, ele, muito inteligente, logo reuniu, visitou estes que eram os fornecedores da matéria-prima
e os convidou para sócios. Disse para eles a sua intenção e acertaram em seguida. Esses comerciantes se tornaram sócios do frigorífico que ele fundou, o Prenda. Permite. Na época, uma carga de suínos carregada aqui, todos os porcos vivos, naturalmente, chegava com quantos porcos mortos em Passo Fundo? A uns 20% com certeza, e aqueles que levavam mais longe, alguns inclusive, eu lembro bem, os irmãos da Láqua levavam até para São Paulo. Às vezes morria quase a metade desta carga. Isso, era impressionante. Temos que considerar, né, o tempo de viagem, as condições da época. Os prejuízos que isto causavam. Aí o Pedro meio que disse isso, né? Aqui é 100% da carga viva. Evidente a facilidade no meio da produção. Mas veja agora o que aconteceu, minha gente. Continue, desculpa. Veja agora o que aconteceu. O frigorífico é carne. E o porco aqui criado, que nós chamávamos de porco preto, pela sua origem, era produtor eminentemente de banha. A carne era envolvida na banha e não era, portanto, a matéria-prima mais interessante para um frigorífico. Imagine o que fez Pedro Carpenedo. Veja que cabeça extraordinária. Ele me importa da Inglaterra. 300 fêmeas e alguns machos de porco tipo carne, 2 raças, o Large White e o Landrace. O porco branco, bem branco, que muita gente conheceu, e o preto com uma cinta branca que atravessava em cima das pernas dianteiras. Esse era o porco tipo carne. E ao chegar em Porto Alegre, imagina, de avião, 300 animais. Quantos caminhões foram necessários e como equipar? Não tinha caminhão equipado mesmo para isso. Então encheram, conta a história, de casca de arroz para não machucar esses animais e de lá do aeroporto transportá-los para Santa Rosa. Nos cálculos dizem que precisou mais ou menos, para virem bem folgados, não se machucarem, uns 10 caminhões para o transporte desses animais aqui e distribuí-los aos agricultores para que em seguida, ano após ano, tivessem a matéria-prima desejada pelo Prenda que estava se fundando, se criando. Que coisa espetacular isso. Veja o período de transição, né? Veja que coisa fantástica. Porco banha passar para o porco carne, que era o que interessava. Veja bem, então, em contatos, tem uma figura ainda hoje o substituto do Prenda é o Grupo Alibem, não é? Conversando, tem um funcionário lá que eu diria que ele até móveis e utensílios de Prenda e Alibem, que é o Juscelino. E o Juscelino me contava umas histórias interessantes, impressionantes, do que ao longo desse tempo se aconteceu. Foram acontecendo lá dentro coisas impressionantes assim. Veja bem, hoje se abate na unidade de Santa Rosa, aqui se abate 3.150 animais dia. E no complexo Alibem se abate em números redondos 8.000 animais, mas tudo isso é fruto de quê? Da cabeça de um Pedro Carpenedo. Ele que deu a origem. Imagina, construir um frigorífico no extremo do país, aqui na nossa divisa, no final, na divisa com a Argentina. É uma cabeça espetacular, que eu diria, de Pedro Carpenedo, a quem Santa Rosa, como deve a inúmeras lideranças que ajudaram a construí-la, deve a Pedro Carpenedo. É interessante esse quadro porque acentua pessoas que para as gerações atuais quase que inexistem, não é verdade? Pedro Carpenedo, Virgílio Lunardi, professor Anacleto Luiz Giovelli. O senhor tem números não precisos de abates iniciais? Imagine a planta que entrou em operação em 1957. Eu realmente não consegui esse número. Não era grande, não, era pequeno.
Começaram com pouca coisa. E o Pedro, em seguida, depois, quando foi entrando esta matéria-prima, diria nobre, de carne, ele abriu o quê? Um escritório no Rio de Janeiro. Impressionante a cabeça desse homem. Abriu em São Paulo. E eu sou testemunha, passaram seus anos, em 73, quando assumo a prefeitura, quem eu utilizava para me agendar uma reunião com o ministro do governo ou com o presidente da República, como aconteceu para as nossas fenações, quem é que me fazia? Pedro Carpenedo, através dos seus escritórios, Rio de Janeiro especialmente. Coisa fantástica isso. Ele tinha um poder fantástico a nível de Brasil, porque ele fez amizade com autoridades que interessavam, como por exemplo, Nestor Ioste se tornou um grande defensor de Santa Rosa e era presidente do Banco do Brasil. Veja bem, uma unidade que financiava todos esses projetos, não é? Então, com Marcos Vinícius Pratini de Moraes, filho de Adair Moraes, que fora ministro do governo federal, viu? Essas amizades fez com que Santa Rosa tivesse sempre algum privilégio se comparado em relação com outras regiões do Rio Grande do Sul. Veja que obra fantástica isso. Conexões. Veja que coisa fantástica Pedro construíra. E ele continuou assim, uma liderança, veja, a Associação Rural criada em Santa Rosa, que tem um prédio da Silval Saldanha, começa ao lado da igreja matriz lá embaixo, antiga Sagrado Coração de Jesus, até a Borges de Medeiros, aquela construção já fora feita pelas mãos de Pedro Carpenedo. Na época não era sindicato, não era associação rural. E Pedro colocou lá dentro órgãos de assistência para a agricultura, inclusive inseminação artificial para gado leiteiro. A cabeça de um Pedro Carpenedo colocou com um jipe lá dentro, né, viu? E fazia esse trabalho na zona rural nossa, ao lado. E não era o laticínios não era para servir o frigorífico. Mas veja a visão que ele tinha da nossa grande Santa Rosa. Que beleza isso, que coisa fantástica. Entra também aquela avaliação de carcaça. De suínos, ele fez também isso. Avaliação de carcaças de suínos que tinham aceitação enorme em alguns lugares desse país e no exterior, exportação. Professor Anacleto, se a gente voltar na história, 25 anos atrás, nós estamos com uma matriz produtiva consolidada. Soja, milho, trigo, leite e suíno. Perfeito. Então, para a gente dimensionar, às vezes, algo que não temos o conhecimento exato, imagine Santa Rosa e esta região produtora de suíno, vocacionada, sem essa iniciativa de 1957. Perfeito, é interessante e tem uma passagem importante dos nossos agricultores. Se dizia à época, e eu até sou testemunha disso, o agricultor que não criasse porco não comprava terra para o filho quando iria casar, porque senão ele vivia apenas produzindo alimentos para a sobrevivência, mas não para a sobra de recursos para este procedimento, que era uma meta de cada colono comprar mais um pedaço de terra para o filho que daí uns dias iria formar uma nova família. Essa era a nossa mentalidade da época. E na zona italiana tem uma particularidade um pouco diferente das outras, né? O italiano costumava comprar terra ao filho homem, não à filha mulher. Não era costume isso. A filha mulher teria que arrumar um casamento com alguém que tivesse terra, senão seria provavelmente um agregado, eles diziam. Mas tudo tem um começo. O senhor que estava em cinquentenário, em 57, quantos produtores de suíno em escala existiam na época? O senhor tem uma noção? Não tem ideia, mas naquela região praticamente todos criavam suínos. Praticamente todos. Depois, evidente, hoje se especializaram. Hoje nós temos uma criação fantástica, diferente, porque o tempo obrigou a este
a este caminho novo, não é? Então hoje tem aqueles que têm as criadoras, as matrizes, que só produzem o leitão, e os outros que só fazem a terminação, que são muito maior o número, que fazem só terminação. Eles recebem o leitão em determinado dia, distribuído pelo frigorífico mesmo, porque são todos cadastrados, e são recolhidos também em dia já determinado. Com a presença muito forte integral da indústria. Na época não era assim, né? Perfeitamente. No início não era possível, não todos criavam, digamos, o que podiam fazê-lo, e aí vinha para o frigorífico, e o frigorífico acabava abatendo tantos quantos entrassem, não é? Houve alguma reação que o senhor tenha testemunhado sobre essa transição do porco preto, porco banha, para o porco carne? Porque na época a banha também substituía a eletricidade, que não existia em grande parte do interior, para se guardar carne. Eu diria que ela foi bem natural. É mesmo. Só ela demorou um pouquinho, é evidente, né? Uns são mais conservadores, apegados àquele sistema antigo, até porque o tipo carne, ele vivia em espaços bem menores. E o tipo banha, ele era um porco criado com as suas matrizes, com as mães, e solto num chiqueirão grande. Normalmente eu tivesse um mato com muitas frutas, que era muito comum, as frutas naqueles matos. Então os porcos, além do pasto verde da grama, também se alimentava destas frutas, e só ia para a engorda, era impressionante isso, depois de 1 ano de vida este leitão, ao passo que o branco, esse tipo carne, desmamado, novinho, 60 dias ele já vai para terminação. Bem, o frigorífico Santa Rosense, depois frigorífico Prenda, ele foi vendido para o grupo Chapecó. Perfeito. O senhor chegou a conversar com Pedro Carpenedo na época. Queremos deduzir, né, que foi uma decisão até bastante complicada emocionalmente, mesmo sendo ele um homem de muita prática. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele, bem assim, ele assumiu muito bem esta tarefa, viu? Começa porque ele não tinha sucessores na família. No parentesco nós temos uma liderança extraordinária que surgira depois, extraordinária em Santa Rosa, que em Santa Rosa deve estar aí empenhado, que chama-se, sobrinho dele, chama-se Valdir Carpenedo, não? Mas diretamente ligado à família do Pedro, ele não tinha sucessores na família para continuar a obra. E daí que o Pedro foi saindo e precisou, nesta hora, de alguém que assumisse, mas os méritos permanecem com Pedro pela iniciativa desta obra gigantesca aqui em Santa Rosa, pela posição que ocupa, deve um pedaço desta vida. Muito obrigado, professor Anacleto Luiz Giovelli. Temos assunto para segunda-feira que vem ou não? Sim, SESI Senai eu gostaria de trazer para cá as origens, o que aconteceu, porque atendeu a um pedaço da nossa população, os industriários, que precisavam desta obra, e tem uma história muito bonita. E trará. Por hoje, obrigado, um abraço. Igualmente, um abração a todos os que nos ouvem. Feche esse quadro, meu caro Reneu Ayrton. Os contadores de histórias. Oferecimento Cines Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom.